CBN Imposto de Renda. Sexta-feira é dia de tirar dúvidas ao vivo aqui sobre o imposto de renda. A gente vai aqui, nesse desafio até o último dia, tá? Do prazo de envio da sua declaração de imposto de renda. Mas aquela dica que sempre vale ouro, né? Não deixa para o último dia. Vamos tentar resolver as pendências aqui logo ao vivo e já aproveitar o final de semana para poder fazer a sua checagem, né? Conferir documento, pré-preenchida, quem esperou até agora pela pré-preenchida, e encaminhar e certificar aí de que vai poder passar, inclusive, os próximos feriados com um pouco mais de tranquilidade. Sexta-feira a gente tem sempre um especialista e hoje o meu convidado, gente, ele é o auditor fiscal, delegado adjunto da Receita Federal aqui no Espírito Santo, Leonildo Soares Júnior. Está aqui no estúdio comigo, do meu ladinho. Quem quiser assistir, inclusive, a essa nossa entrevista, além de ouvir as dicas do Leonildo, você assiste pelo nosso aplicativo. É só optar pela opção lá, Estúdio ao Vivo, assim como também no site cbnvitoria.com.br. Leonildo, seja bem-vindo mais uma vez, mais um ano a gente aqui, né? Exato, olha, muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos muito à imprensa aqui essa participação para esclarecer os contribuintes, para orientar, né? E estamos sempre à disposição. Conte sempre conosco. Isso. Eu já tenho perguntas que foram encaminhadas ao longo da semana e uma delas é sobre dependentes. Quem é dependente ou quem pode ser incluído como dependente numa declaração de imposto de renda? Exato. Olha, a relação de dependentes, ela vem da legislação, da Lei 7.713, né? Pode ser dependentes o cônjuge ou o companheiro com o qual a pessoa coabite há mais de 5 anos ou com o qual tenha um filho. Inclusive, pode ser dependentes os cônjuges de relações homoafetivas. Pode ser dependentes também filhos, enteados, até 21 anos de idade, ou até 24 anos, se estiver fazendo um curso técnico ou superior. E pode ser dependentes também irmão, neto, bisneto, sem arrimo dos pais, do qual a pessoa, o declarante, tenha a guarda judicial. Pode ser dependentes também pais e avós que tenham renda total até R$ 26.963. O menor pobre também pode ser dependente, desde que a pessoa tenha a guarda judicial, tem que ter esse documento, a guarda judicial. E também aquele absolutamente incapaz ou a pessoa que tem a tutela ou a curatela, sempre nesses casos com guarda judicial. Isso, e aí a gente inclui essa pessoa na nossa declaração de imposto de renda e precisa de anexar esses documentos, as informações de que ele é dependente, que tem guarda, que tem curatela, essas coisas? Não é necessário anexar, mas a pessoa tem que deixar isso guardado durante o prazo... Se for chamado... Exatamente, tem que deixar tudo guardado durante o prazo decadencial, que são 5 anos. Entendido. A documentação tem que ficar toda guardada, mas não precisa apresentar nada. São informações autodeclaratórias, mas sobre as quais a pessoa tem que ter a documentação comprobatória. Então, Leonildo, muitas das vezes, né, incluir um dependente na sua declaração de imposto de renda melhora a sua restituição ou abate um pouco o que você tem a pagar, não é isso? Geralmente essa é a estratégia, né? Exato. A pessoa tem que fazer essa avaliação e a gente dá algumas dicas. Primeira coisa, a gente vê que é bastante frequente o declarante inserir, por exemplo, como dependente o filho na declaração, mas ele se esquece que o filho tem um rendimento. Às vezes tem um rendimento até de estagiário, e o rendimento de estagiário, na maioria das vezes, é tributável. Tem poucos casos que o rendimento de estágio não é tributável. Só quando são bolsas de estudo, só para estudos mesmo, né, que não tem contraprestação de serviço, ou quando é estágio de medicina, que nesse caso é rendimento isento. Acontece a pessoa, muitas vezes, declarar um dependente e, primeira coisa, esquecer que ele tem rendimento. Nesse caso, vai ter incidência de malha. Qual a dica que a gente dá? A dica que a gente dá é o seguinte: quando a pessoa insere um dependente na declaração, os dados do dependente não vêm na declaração pré-preenchida por conta do sigilo fiscal. Então, quando eu coloco o CPF do dependente, não vem o rendimento, nem os bens, nem contas bancárias do dependente. Qual a dica que a gente dá? A gente dá a dica de a pessoa fazer o seguinte: primeiro ela faz uma simulação e faz uma declaração pré-preenchida em nome do dependente. Okay. Essa declaração pré-preenchida vai buscar todos os dados que tem disponíveis nos sistemas da Receita Federal. Posteriormente, com base nessa declaração pré-preenchida, a pessoa vai ter que fazer a seguinte comparação: qual o valor do rendimento tributável desse dependente
com o valor que ele tem de dedução de dependente, de despesa com instrução, eventualmente, e de despesas médicas. Neste caso, só vale a pena inserir esse dependente se o valor das deduções, a própria dedução de dependente, despesas médicas, despesas com instrução, eventuais despesas previdenciárias, né, forem maiores do que o rendimento desse dependente. Isso é bastante comum, é bastante frequente a incidência de malha em virtude de rendimentos do dependente que não foram declarados. Pelo declarante, pelo responsável. Pelo responsável, né? E aí, quando a gente fala que a gente pode deduzir coisas do dependente, vamos citar aqui alguns exemplos: escola e saúde, não é isso? Por saúde. Despesas com saúde, de forma geral, tem despesas com saúde e despesas com instrução. Volta e meia me pergunta, escola o quê? É a escola regular ou os demais cursos que o meu filho faz eu posso incluí-los? Tipo, inglês, tênis, ginástica... Olha, só podem ser deduzidas como despesa com instrução as despesas com mensalidades escolares dos cursos regulamentados, né? Começa da educação básica, que é o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior. E aí também, nesse ensino superior, também está inserido a pós-graduação, mestrado, doutorado. Essas despesas, digamos que fazem parte da vida acadêmica normal da pessoa, né? Os cursos extra, como cursos de culinária, de línguas estrangeiras, né? Cursos esses não são dedutíveis. Entendido. E com relação às despesas médicas, tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso. Medicamentos de uso contínuo, eles são declaráveis? Não. Os medicamentos, eles não são dedutíveis. As deduções são apenas os valores das despesas hospitalares ou das consultas médicas. Medicamentos são dedutíveis apenas se eles estiverem na fatura hospitalar. Entendido. Sexta-feira é dia de imposto de renda, tira dúvidas ao vivo aqui na nossa programação do CBN Vitória. Meu convidado de hoje é o Leonildo Soares Júnior, ele é auditor fiscal, é delegado adjunto da Receita Federal aqui no Espírito Santo. A primeira pergunta de vocês encaminhada é quem pode ser dependente numa declaração de imposto de renda. Leonildo já fez aqui um checklist do que pode, inclusive do que pode, né, se beneficiar nas declarações, que é despesas correntes com educação, com saúde, né, do seu dependente. Exato. E aí, me chegou uma pergunta aqui muito curiosa, Leonildo, sobre ganhar na Mega Sena. A pergunta é do Franco, né? Se eu ganhar na Mega Sena, delegado, ganhei 1 milhão na Mega Sena, eu preciso estar declarando isso todo ano? E caso eu venha investir, eu tenho que declarar esse total também todo ano? Como é que funciona? Perfeito. Olha, Mega Sena, o prêmio da Mega Sena é um rendimento tributado exclusivamente na fonte. Portanto, o valor líquido, ele é declarado, sim, na parte de declaração de rendimentos tributados exclusivamente na fonte, e esse valor do rendimento é declarado apenas no ano em que o prêmio foi recebido. Agora, tem a contrapartida, do outro lado da história, que é o que eu adquiri com esse prêmio. Por exemplo, se eu tiver feito uma aplicação financeira, eu vou declarar também uma aplicação financeira naquele valor, evidentemente com os rendimentos. Se eu adquirir um imóvel, eu vou declarar esse valor do imóvel. Portanto, o valor do rendimento, ele é declarado a título de rendimento recebido de prêmio de Mega Sena, vai ser declarado apenas uma vez, no ano que foi recebido, mas os bens e direitos que eu adquiri com esse prêmio, eles vão ser declarados todo ano na declaração de bens e direitos. Portanto, vai estar de um lado e de outro. Na parte de rendimentos, uma vez só, quando foi recebido, e na contrapartida, que é o bem ou direito que eu adquiri, vai estar declarado, evidentemente, todo ano, né? Até você vender ou se desfazer desse imóvel, né? Ou desse carro, enfim, né? Exatamente. Então, o bem que eu adquiri com esse prêmio vai ser declarado e vai ficar aí na minha declaração enquanto perdurar aquela situação em 31 de dezembro de cada ano calendário. Uhum. Uma outra pergunta que chega também é a seguinte. Bom, recebo Pix com uma certa frequência na minha conta bancária, né? Exato. Receita Federal está de olho nisso? Então, Fernanda, o Pix é uma informação financeira.
de forma geral. A Receita Federal ela já tem acesso às informações financeiras desde 2003. Isso veio da Constituição Federal de 88, que deu várias atribuições e também prerrogativas para a administração tributária. E, posteriormente, isso virou lei complementar, isso foi inserido nas leis complementares 104 e 105, que 104 é sigilo fiscal e 105 sigilo bancário. Nessas leis complementares foi dado para o Fisco Federal a condição de ter acesso a dados globais de movimentação financeira dos contribuintes. E a Receita Federal já tem acesso a essas informações desde 2003, através da DECRED. A Receita só não tem acesso apenas a informações financeiras eventualmente feitas através dos bancos digitais e dos cartões de loja, porque eles ainda não estão obrigados. Recentemente foi feita uma regulamentação no sentido de inserir essas instituições, as fintechs e as lojas, né, os cartões de loja, nessa obrigatoriedade de apresentar essas informações. Portanto, as informações referentes a movimentações financeiras todas, inclusive o próprio Pix, já estão com a Receita Federal há mais de 20 anos. E a Receita Federal usa essas informações de forma bastante prudente, de forma bastante cuidadosa, sempre no sentido de combater o quê? O contrabando, a sonegação, tráfico de drogas, organizações criminosas, lavagem de dinheiro. Então, essas informações elas são usadas sim, mas são usadas sempre com bastante cuidado, bastante propriedade. Aquelas pessoas que eventualmente recebem valores através de Pix, elas vão continuar recebendo normalmente, elas têm que procurar uma assessoria uma assessoria contábil, né, para que elas sejam bem orientadas no sentido de fazer a declaração daqueles valores que correspondam a rendimentos recebidos. E não significa que todo Pix vai ser tributado, porque, olha, se eu faço um Pix, por exemplo, a título de empréstimo, olha, o empréstimo não é tributado. Se eu faço um Pix a título de doação, vai ser tributado como doação, né? Tem uma tributação estadual para doação. Então, basta a pessoa continuar operando normalmente com o Pix e buscar, naturalmente, sempre a gente orienta a pessoa a buscar uma orientação contábil de um profissional que possa orientá-lo da forma a declarar esses valores, estar em conformidade com a legislação e sempre procurando uma orientação técnica adequada para buscar a forma mais suave, né, de cumprir as obrigações tributárias. E isso a gente sempre orienta a pessoa a buscar uma orientação contábil de qualidade. Porque ela vai ter uma entrada ali, né, que em tese ela não consegue justificar a procedência. Olha, ela consegue sim, né? Na verdade, todo valor que entra vai ter uma justificativa. Uma procedência. Vai ter uma procedência, né? E com uma boa assessoria contábil, ela consegue viabilizar esses recebimentos. Pessoas autônomas, prestadores de serviços, empreendedores, que recebem muito direto ali, ó, consertei sua geladeira, eu fui lá e paguei no Pix, né? Essas pessoas, a gente sempre recomenda elas procurarem uma boa assessoria contábil, porque elas podem montar uma estrutura de, por exemplo, um MEI, né? Um EPP, um MEI, algum tipo de estrutura que fique viável, que ela possa, inclusive, se organizar até para crescer, até para poder estar melhor estruturada, né? E declara esses valores sem problema nenhum. Agora, a verdade é que a Receita Federal já tem acesso a esses dados desde 2003 e não teve nenhuma inovação relativamente à obrigatoriedade de apresentação de informações extras, né? E os contribuintes sabem que a Receita Federal, todo mundo aqui, que a audiência do programa é enorme, né? Eu posso falar com bastante tranquilidade que todo mundo que está ouvindo aqui sabe que a Receita Federal nunca fez uso abusivo dessas informações que nós já recebemos desde 2003. Delegado Wellington, despesa com transporte escolar do meu filho, posso declarar? Não, lamentavelmente não, por falta de previsão legal. No caso de despesas com instrução, só são dedutíveis as mensalidades escolares daqueles cursos que a gente já falou que são regulares. Cleilson, por gentileza, o senhor pode voltar na inclusão dos pais como dependentes? Quais são as regras? Os pais, eles podem ser incluídos na declaração desde que eles tenham um rendimento, contando todos os rendimentos tributáveis ou isentos,
até R$ 26.963,20. Então, basta ter um rendimento até esse valor que eles podem constar como dependentes. Recomendo que se avalie se vale a pena ou não, porque pode ser que o valor que esse pai tenha tido de rendimento tributável seja superior ao valor que ele vai deduzir como a título de dedução de dependente, dedução de despesas médicas e até, sei lá, despesas com instrução. Vai que o pai resolve fazer um curso, né, superior ou qualquer curso. Ele pode constar como dependente, mas se constar como dependente, os rendimentos dele e os bens também, os bens, direitos e obrigações, têm que ser lançados na declaração do titular da declaração de imposto de renda. Porque ele soma a renda, não é isso? Do titular? Exatamente. Tanto do estagiário filho, quanto, por exemplo, da aposentadoria do pai. Exatamente, da aposentadoria do pai soma. Então, se o valor que o pai tenha de rendimento tributável for superior ao valor que ele vai deduzir a título de dependente, a título de despesas com saúde e a título eventualmente de despesa com instrução, se esses valores forem superiores aos valores dos rendimentos tributáveis, aí não vale a pena, mas essa avaliação sempre pode ser feita. Agora, objetivamente, pode ser dependente? Sim, pode ser dependente, desde que os rendimentos totais de cada um, né, de cada pai, né, sejam até o valor de R$ 26.963. O Rafael pergunta, delegado, como fica a declaração de criptomoedas no exterior e em corretoras nacionais? Bom, os valores de criptomoedas, eles vão ser declarados, tanto as do exterior quanto as do Brasil, pelo valor de aquisição, pelo valor histórico de aquisição. Só vão ser reconhecidos pelo preço de mercado no momento que forem alienadas de alguma forma. Tem uma outra pergunta. A mesma regra que tem, por exemplo, para trust, que a pessoa tenha por lei estrangeira, ou bens e direitos que ela tenha no exterior, inclusive em nome de controladas. Esses bens, no caso de trust e de bens e direitos em nome de controlado do exterior, podem ser declarados em nome da pessoa física, se a pessoa tiver essa opção, né? Sempre pelo valor de aquisição, pelo valor histórico. E o Carlos, ele pergunta o seguinte: o que acontece, por exemplo, se eu não declarar uma casa, ou um terreno, ou um carro? Olha, a gente sempre recomenda que a pessoa faça a sua declaração de bens ali, né? Até mesmo para ela ter um controle patrimonial, um controle das suas atividades, né? Não vai ter uma penalidade específica para isso, mas a pessoa ela pode se descontrolar, né? Inclusive, é interessante ela colocar a declaração, esse bem na declaração de bens, até mesmo porque quando esse bem for alienado, for vendido, eventualmente, ele faz jus ao custo de aquisição desse bem, né, que tiver declarado aí, para fins de apuração do ganho de capital. Uma vantagem para ele, né? Então a gente sempre recomenda a pessoa manter a sua situação fiscal, né, bastante regular, bastante em conformidade com a legislação. E o Gilberto, ele está fazendo um desabafo aqui, delegado. Ele faz o seguinte, ó. Sempre importante. Na verdade, assim, é o pequeno empreendedor, né, que sofre já com a carga tributária e tudo mais. Ele diz, eu sou dono de um pequeno negócio, né? Eu tenho 3 veículos no meu nome, eu não consigo fazer a declaração que o senhor estava sugerindo aí. Até porque, eu acho que ele está falando do PIX, né? Que ele falando assim, hoje uma assessoria contábil não é para pequenos empreendedores, né? Hoje um serviço desse custa no mínimo R$ 1.200 de uma assessoria contábil, né? Como é que a gente sobrevive sem ter necessariamente que contratar uma assessoria contábil dessa? É mais ou menos assim, né? A linha do Gilberto. Exato. Olha, eu acho que assessoria contábil é sempre interessante no sentido de que a pessoa, quando ela pretende deixar de ser apenas um pequeno negócio de subsistência, meramente de subsistência, e ela tem intenção de crescer, de expandir, de aumentar o seu nível de atividade. Eventualmente, aquela pessoa, por exemplo, que tem lá na sua casa e faz um bolo, por exemplo, para vender para festas, né? É uma atividade de subsistência que ela pode perfeitamente fazer esse controle ela própria. O próprio MEI, ele está inserido no Simples Nacional e as obrigações acessórias
do mês são bastante singelas, bastante simples, que a pessoa consegue atender. Mas, se a pessoa tiver realmente intenção de expandir, de crescer, de aumentar, de alavancar seus negócios, é sempre muito importante, né, uma assessoria contábil, eu sempre recomendo. Eu queria te agradecer, delegado, mais uma vez pela gentileza. As perguntas que não foram feitas ao vivo hoje, na sexta que vem, tem mais Tira Dúvidas sobre imposto de renda. Agradeço o convite, conte sempre conosco, estamos à disposição. Muito obrigado. O Leonildo me disse, inclusive, aqui antes da entrevista, né, que já está meio a meio, né, declaração pré-preenchida e enviada na totalidade. Exatamente. Né? A nossa perspectiva é que a declaração pré-preenchida fosse de 57%, ainda não chegou em 57%, mas está por volta de 50%, que já é um valor bastante significativo. A gente acha que vai aumentar esse percentual. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado.